Hoje eu vou te entregar o mapa da onde está o dinheiro se você quiser arrematar imóveis de leilão em 2026. Nesse mapa eu compilei para vocês vários dados importantes para quem pretende arrematar imóvel já no próximo ano. Esses dados vão fazer com que você tenha um alcance melhor, uma visão mais estratégica dos melhores lugares para você arrematar segundo o que você pretende, né? E claro que no final das contas o que a gente mais pretende com os imóveis de leilão é aumentar o nosso patrimônio, é lucrar mais. E esses dados envolvem dizer para você aonde tem IPTU mais barato, onde estão os melhores descontos, quais estados ou cidades com os melhores descontos dos imóveis em leilão, aonde o aluguel explodiu, aonde é mais fácil vender o imóvel. Fica nesse vídeo até o final que vai valer a pena. Mas antes de eu trazer esses dados para você, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Carolina Cibinha, sou advogada aqui pela CFI e também sou investidora especialista em leilão de imóveis. E eu vou pedir já para você, se você assistir esse vídeo até o final, então eu quero que você curta, para mostrar que você assistiu, para mostrar que você gostou do conteúdo e também para incentivar a gente a trazer toda semana conteúdos como esse, trazendo leilão como ele de fato é na prática. Aliás, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. A gente está começando os vídeos agora, então a sua inscrição é muito importante para incentivar a gente a continuar fazendo esses vídeos, a procurar assuntos, trazer assuntos para vocês do leilão, do dia a dia, da prática do leilão e não apenas mimimi para vender cursinho. Como eu sei que pode ter alguns comentários dizendo que da onde foram que eu tirei esses dados, vou dizer para vocês que a gente precisou pesquisar bastante para ter esses dados, mas além da pesquisa que a gente fez, a gente também tem a prática do dia a dia. Aqui na CFI a gente está há mais de 15 anos no mercado, então todos os dias, de domingo a domingo, nós temos leilões, a gente participa de leilões com os nossos clientes, prestando assessoria para eles. E foi nessa prática, durante todos esses anos, que a gente tem esse compilado de informações tão preciosas que podem melhorar ou trazer resultados ainda melhores para a sua arrematação. Com certeza também já é do seu conhecimento que os imóveis são um tipo de ativo que está sempre em alta. Eles são de primeira necessidade para todos nós, todo mundo precisa morar, né? Tanto é que a tabela FIPZAP fechou o ano de 2024 com uma alta de 8% em relação à procura de imóveis residenciais. E a gente vai ver que regiões mais para o Nordeste, como por exemplo Salvador, Aracaju, tiveram um aumento só no ano passado de procura, valorização imobiliária de 12%. Tem cidade aqui mais para o Sudeste batendo mais de 18% de valorização em apenas 12 meses. Isso é muito mais do que um fundo imobiliário pode trazer para você do mesmo período. Posto isso, vamos então falar agora sobre tendências, regiões tendências para 2026 que você deveria ficar de olho se você quiser arrematar e ter um alto lucro em relação a essa arrematação. Nordeste, a gente pode resumir então como o foguete dessa temporada, uma nova tendência. Aliás, não é tendência tanto assim, porque o Nordeste sempre foi muito procurado, mas tem alguns pontos no Nordeste que estão se destacando muito e vão se destacar ainda mais em 2026. Tanto é que entre 2020 a 2024, um período ali de pandemia, o Nordeste ele teve um crescimento de 88% em lançamento de apartamentos. E tem mais, não é só a quantidade de apartamentos que aumentaram, mas também a quantidade de procura. Teve um aumento ali de 55% em relação à venda, procura dos imóveis nessa área do Nordeste. Isso está muito acima da média nacional. Então é um destaque, é um primor para você ficar de olho o Nordeste. Tanto é que o Nordeste tem as capitais, tem o maior número de capitais que mais valorizaram em termos de mercado imobiliário no país. Então capitais como, por exemplo, São Luís do Maranhão, João Pessoa, Salvador, Fortaleza e Maceió foram as capitais que mais valorizaram no Brasil em relação ao mercado imobiliário, então é bom você ficar atento aos leilões nessas capitais. No ano passado, essas capitais nordestinas movimentaram no mercado imobiliário mais de 6 bilhões só no primeiro trimestre. Vou traduzir isso para você de outra forma. O Nordeste deixou de ser uma promessa, mas virou a realidade bilionária do mercado imobiliário. Então, se eu fosse você, eu olharia com muito carinho em 2026 para a Bahia, para o Pernambuco, para o Ceará e para Paraíba. Isso vai muito em contramão às pessoas que estão achando que o estado de São Paulo é o boom imobiliário, que a cidade, a capital, é onde realmente mais movimenta o dinheiro do mercado imobiliário. A gente está vendo um crescimento muito grande, então é por isso você ficar atento e ir atrás aonde estão se encontrando mais pedras preciosas, mais diamantes no mercado imobiliário. Isso vai fazer a diferença e até mesmo diminuir a concorrência, porque são poucas pessoas que têm esse olhar mais aguçado, que tem essa estratégia de procurar os lugares novos, aonde estão se movimentando dinheiro, aonde estão crescendo com rapidez. Mas calma, talvez você tenha ficado com dúvida, né? Porque eu falei de São Paulo, fiz uma comparação com o Nordeste. Então, deixa eu esclarecer também que não é que o Sudeste, São Paulo, capital, por exemplo, perdeu espaço nesse jogo imobiliário, mas sim que, apesar dele liderar como campeão de vendas e procura, tem muita gente movimentando esse mercado, o que eu tô falando pra você é você ficar de olho num local que tá crescendo.
e que isso vai diminuir com certeza a concorrência e que vai aumentar a sua chance de uma arrematação mais lucrativa. Lembre-se que você está no leilão e que o leilão é concorrência. Você precisa procurar locais que você vai ter uma procura, né? Você vai conseguir vender com agilidade, como esses locais no Nordeste que eu te trouxe. Mas também é um local que talvez possa ter uma concorrência muito menor que se você for parar no estado do Sudeste, onde é o boom do mercado imobiliário, né? Sempre foi até hoje, mas a procura ali é muito grande. É isso que eu quis trazer a sua atenção. Agora vamos falar também sobre o aluguel, caso você queira arrematar para colocar, para alugar, né, fazer, enfim, um Airbnb, aonde é que o aluguel está explodindo, onde a gente teve um aumento. Segundo a tabela Fipzap, vocês sabem que em 2024 a gente teve um aumento no aluguel, né? Depois da pandemia, teve ali um boom no aluguel. O aluguel subiu só no ano passado pelo menos 13%. E a rentabilidade média ficou, no ano passado, em cerca de 5% em algumas capitais, como por exemplo Salvador, Campo Grande, Porto Alegre, Recife. Então imagina que comigo, você compra em leilão, com uma média ali, né, de 20 a 50% de desconto, e aí você coloca para alugar, tendo que o aluguel tá subindo 2 dígitos por ano. E essa diferença entre o que você pagou e o aluguel que você recebe é o que eu tô chamando hoje em dia de renda turbinada, comparando com outros tipos de investimentos que geram renda passiva e que têm a mesma segurança que investir no mercado imobiliário tem. É por isso que tem gente vivendo dos aluguéis de imóveis, enquanto tem gente que está comemorando aumento de CDI, CDB, enfim. Agora, um ponto-chave também aqui, com certeza, o ouro desse vídeo é onde estão os grandes descontos dos leilões. Aonde é que eu encontro imóveis mais baratos, onde eu encontro descontos maiores para eu poder arrematar imóveis. Eu vou destacar primeiro para vocês, não o local, né, a cidade, o estado onde tem os maiores descontos, mas eu vou destacar que tipo de leilão tem os maiores descontos. Então, se você não sabe, o leilão extrajudicial, principalmente o da Caixa, que é líder, né, nesse segmento, ela vai trazer os maiores descontos para você arrematar um imóvel de leilão. É por isso que a Caixa consegue trazer para vocês descontos ali, né, de 80, 70, 80% abaixo do valor de mercado. Então, você tem que focar. Se você quiser um imóvel com um desconto muito grande, você precisa focar nos leilões da Caixa, que é onde você vai encontrar os maiores descontos. Deve saber, né? E aí, como você bem sabe, a Caixa também é o banco, né? É a instituição que mais financia, que mais disponibiliza financiamento imobiliário habitacional para as pessoas, para o brasileiro. Isso significa dizer que em todo o país você vai encontrar sim algum leilão da Caixa, até naquela cidade que você nunca ouviu falar, que nenhum dos seus avós ouviu falar, você vai encontrar um leilão acontecendo da Caixa. Todos os dias a Caixa coloca dezenas de imóveis em todo o país, em todas as cidades desse país, meu Deus. Então, por isso que não existe um local específico, um estado específico. Hoje em dia, principalmente, né, que o leilão está mais disputado, e esse avanço imobiliário tão grande, que a gente vai encontrar um desconto maior. Os descontos da Caixa não vêm por uma questão de valorização do imóvel, não vem por uma questão de valorização da área urbana. Os descontos da Caixa vêm por uma outra questão totalmente atrelada a procedimentos e o rigor dela, né? Totalmente o desconto da Caixa vem por uma questão totalmente interna da Caixa. Ela que tem algumas questões, alguns procedimentos, e por isso ela dá descontos maiores para alguns imóveis e menores para outros imóveis. Então, você vai encontrar imóveis com descontos bons em todo o país. É necessário você garimpar para você encontrar essas pepitas. Mas eu preciso destacar agora uma visão mais do dia a dia do leilão. A gente aqui na CFI, a gente vê muito investidor dormindo no ponto em relação às cidades pequenas que estão no Nordeste, que estão próximas às grandes capitais. Cidades, às vezes, que você nem conhece, mas que estão próximas ali num raio de 100, 200 quilômetros das grandes capitais nordestinas. Essas cidades, consideradas pequenas, lá no interior do Nordeste, elas são muito fáceis de terem descontos maiores. E esses descontos são maiores porque a concorrência ali costuma ser menor. Lembre-se, aonde a concorrência for menor, o seu desconto, obviamente, vai ser maior. Mesmo que o desconto comece em 50%, que é a regra do jogo, basicamente, se você tiver uma concorrência menor, você com certeza vai levar esse imóvel mais perto
perto ou um lance mínimo, então o seu desconto vai ser maior. Então fique de olho em cidades pequenas, principalmente no Nordeste, pode ser também no Sul, Sudeste, mas cidades pequenas que ficam perto das capitais. Aliás, eu até coloquei um post lá no nosso Instagram, se você não conhece o nosso Instagram, então eu te convido a conhecer, porque lá é realmente muito melhor do que aqui no YouTube, viu? O nosso Instagram, que é Leilão com CFI, eu coloquei algumas capitais, algumas cidades, destaquei num post que eu fiz recentemente, trazendo para vocês essa visão de locais pequenos, perto de grandes capitais, que você deveria ficar de olho e garimpar para procurar o seu próximo investimento. Vou também destacar com vocês cidades dormitórios, tá? Então fiquem de olho em cidades dormitórios, cidades que têm, por exemplo, faculdades federais, grandes faculdades. Nessas cidades, podem ser cidades pequenas. Em Minas Gerais tem muita cidade pequena que tem faculdades e as pessoas estão ali só por conta da faculdade. Elas não vão necessariamente morar nesses locais, mas com certeza o imóvel ali, por ser uma cidade pequena, é disputado. Então, arrematar ali é uma segurança de que você rapidamente vai conseguir transacionar com esse imóvel, né? Seja vender, seja alugar. Então é interessante ficar de olho em cidades pequenas, que possuem faculdades, que possuem fábricas, que são cidades que as pessoas normalmente não moram, mas elas acabam sendo cidades dormitórios. E um dos maiores pavores de vocês é em relação a entrar na posse do imóvel, né? Então, quando você está começando a arrematar imóvel de leilão, principalmente no começo, os investidores eles têm muito medo do imóvel que está ocupado. Mas se você não sabe, a maioria dos imóveis, a vasta maioria, tipo 90% dos casos, os imóveis estarão sim ocupados e você vai precisar sim passar por um processo, né, de desocupação desse imóvel. Muita gente tem medo, o grande fantasma do investidor que está começando é entrar no imóvel, eles têm medo de não conseguir entrar ou demorar muito tempo para entrar no imóvel arrematado. Então, onde quais cidades, como é que faz? É mais rápido para você entrar no imóvel que você arrematou. Será que existe algum lugar assim, mais rápido, alguma cidade em que a justiça talvez seja mais rápida em relação a outra cidade, em relação a outro estado? E aí, trazendo de novo para vocês o dia a dia aqui da CFI, aqui na CFI a gente viu então que não existe necessariamente um estado ou uma cidade em que a justiça atua mais rápida para você conseguir entrar no imóvel, né, fazer a desocupação. Eu tô falando de desocupação judicial, né, medida judicial. Também existe a desocupação que funciona muito bem, essa judicial em que você consegue falar com a pessoa que está dentro do imóvel, falar para ela gentilmente sair, e ela gentilmente acaba saindo sim. Você acaba fazendo um acordo com ela e ela acaba sim se retirando do imóvel que você já arrematou. Mas as ocupações judiciais, que é quando a pessoa não quer sair, não quer colaborar com você, não quer deixar o imóvel que você arrematou, não existe um local aqui no Brasil em que a justiça anda mais rápido. Apesar do estado de São Paulo, a gente vê que parece que anda mais rápido, né? Os imóveis, os nossos investidores conseguem entrar no imóvel antes, em relação a outros estados. Então, parece que aqui no estado de São Paulo a coisa funciona mais rápido por ser uma cidade muito grande, ser um estado muito grande. A gente tem que levar em consideração tudo que está atrelado àquela arrematação. Então, será que tem muita gente nesse processo envolvida? O devedor está vivo, está morto? Aonde está esse devedor? Está morando nesse imóvel? Não está morando nesse imóvel? Existe gente... esse processo que levou a esse leilão, ele realmente é competente daquele juizado? Aquela pessoa que está atrelada nesse processo de leilão é realmente aquela pessoa que é a dona daquele imóvel? Então, existem várias questões que podem fazer com que você tenha um problema um pouco maior de entrar na posse do imóvel e pode demorar mais tempo. E também existem várias questões que podem favorecer que você entre mais rápido. Então, a questão é que cada caso realmente é um caso. Mas, em média, quando a gente fala sobre entrar na posse de um imóvel, aqui no estado de São Paulo, a gente costuma ver o nosso investidor entrando em média de 6 meses, um pouco talvez para cima, um pouco talvez para baixo. É mais ou menos isso que acontece. Lembrando que cada caso é um caso. Claro que falando sobre imóvel de leilão, a gente também tem que falar de alguns gastos que você vai ter além da arrematação. E um desses gastos, com certeza, é a nossa tributação. Então, a gente separei alguns locais peguei alguns dados para trazer algumas regiões em que o IPTU está mais caro e algumas regiões que o IPTU está mais barato. Então, presta atenção nisso. Então, uma região que tem um IPTU mais barato em comparação às outras regiões no restante do Brasil, eu vou destacar para vocês é Caxias do Sul, pra você ficar de olho. Então presta atenção em Caxias do Sul, porque ali o IPTU costuma ser pelo menos 0,40% mais barato. Parece pouca coisa, é pouca coisa, mas no final das contas pode fazer uma diferença aí no seu lucro. E em regiões que o IPTU é mais caro, presta atenção. Adivinha?
com certeza é na praia. A praia costuma ter os imóveis mais caros, né? Com a vista mais bonita, imóveis mais caros. Então, o IPTU na praia, regiões, por exemplo, como Bertioga, Guarujá, ou mais um pouco para o sul, Bombinhas e ali em Santa Catarina, possuem IPTU mais salgado em comparação a outras regiões do Brasil, tá? Então, ficar de olho nesses IPTUs das cidades antes de você arrematar. Vamos concluir? Então, se a gente fosse montar um mapa mental do sucesso de 2026, em tudo isso que a gente trouxe aqui no vídeo, ele teria pelo menos 4 coordenadas. A primeira coordenada seria o crescimento. Você, então, deveria olhar com muito carinho para as regiões do Nordeste, que nem eu já falei. Ali nessa região do Nordeste, o Nordeste tem um boom de lançamentos de imóveis e também um boom de vendas. Claro também que a gente tem o Sul e Sudeste com essa alta liquidez, essa constante alta liquidez que eles possuem. Uma outra coordenada seria o aluguel, e a alta de aluguel a gente está percebendo, né, e tende a aumentar mais em capitais que fogem do estado de São Paulo, como por exemplo Salvador, Recife, Porto Alegre, Campo Grande. E nessas regiões em que o aluguel está subindo com um índice maior do que as outras, é um ótimo indício para você que quer viver de renda. Uma terceira coordenada, então, nesse nosso mapa é o desconto em leilão. A gente viu que cada caso é um caso e que se você quiser descontos maiores do que o normal, você precisa garimpar no site da Caixa, né, os descontos que vêm de leilão extrajudicial. E a Caixa faz leilões em todo o Brasil, né? Tem imóveis em todo o Brasil. Então, é nesses imóveis que você tem que procurar, os imóveis da Caixa, e aí fazer essa garimpagem no Brasil todo. Mas dá um olhar um pouco melhor para essas regiões que eu já citei. E falando em dar uma atenção melhor, dê uma atenção especial ao interior, às cidades do interior, perto de capitais, que nem a gente comentou, cidades que ficam até um raio de 200 quilômetros das capitais, das grandes capitais do país. Isso também, com certeza, vai diminuir a concorrência e aumentar os seus lucros. E a quarta coordenada que eu ainda vou citar com vocês nesse nosso mapa do sucesso para 2026, se você quiser a posse do imóvel mais rápida, com menos problema, dor de cabeça, então priorize contratar uma boa assessoria jurídica para você conseguir ter esses resultados, porque a assessoria jurídica vai conseguir prevenir com que você caia num leilão em que para você entrar na posse do imóvel, você vai ter grandes problemas, grandes impedimentos, grandes impasses. Então, contrate uma assessoria jurídica antes de você arrematar e aí você com certeza vai ter uma posse muito mais rápida. Tendo em mente isso que eu trouxe, você vai estar montando estratégias que vão te beneficiar e vão aumentar os seus lucros.